O crédito associado ao FGTS para pagar dívida tem sido uma das grandes opções para os brasileiros. Mas até quando é vantajoso você fazer um empréstimo usando o FGTS? E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui hoje Marlon Galvão, ele que é economista e vai falar para a gente um pouco sobre esse assunto. Marlon, diga para a gente, até quando é vantajoso usar o FGTS para pagar empréstimos? Essa modalidade de uso dessa questão do FGTS, ela é muito importante, até diria dessa forma, o usuário, o agente econômico está utilizando quando se trata de dívidas acumuladas e com juros muito elevados. Então, é uma forma muito interessante de estar optando por essa forma, para estar sanando essas dúvidas, para que não vire aquela famosa bola de neve que acontece no mercado financeiro, que não é uma situação ruim apenas para o indivíduo, como é ruim para toda a economia. Quais são as vantagens e desvantagens de utilizar o saldo do FGTS para para garantia desses empréstimos? Uma das principais vantagens é aquela questão do poder de barganha, de conseguir um juro um pouco menor do que é outro praticado, tendo em vista que se tem uma garantia muito maior aos agentes credores. A desvantagem é você estar tirando uma possível poupança, entre aspas, que você poderia estar utilizando para outro projeto futuro. Claro que, para que não seja necessário recorrer a essa modalidade, é importante ter um bom planejamento financeiro, para que não seja necessário utilizar isso como último caso em questões de emergência. E falando sobre isso, como evitar comprometer a renda mensal ao utilizar o FGTS para empréstimos? Aquelas dicas básicas, né, de você ter um bom planejamento financeiro, ou seja, conhecer a sua realidade financeira mensalmente até o fechamento do ano, para que você nunca ou dificilmente jogue dívidas de um ano para o outro, para que você trabalhe dentro daquelas suas possibilidades, de suas realizações anuais, e de forma a não comprometer e ter que recorrer a empréstimos, a situações como envolve o caso do FGTS. Qual a orientação em relação ao planejamento financeiro ao utilizar o FGTS para quitar dívidas? Pegar realmente esses empréstimos para sanar dívidas que são muito corrosivas dentro do orçamento familiar. Não pegar empréstimos para consumo, viagens, etc. Realmente canalizar esses recursos dessa aquisição de empréstimos para sanar essas dívidas com juros muito elevados e que estejam trazendo maiores transtornos ao orçamento familiar. Marlon, e lembrando o seguinte, que é importante, né, considerar que outras opções de créditos antes de recorrer ao empréstimo do FGTS, né? É importante estar observando também outras modalidades de empréstimo, a exemplo do consignado, pessoal, até mesmo a um parente, né? Existe ainda a possibilidade de você conseguir um empréstimo. Então, é uma análise que tem que ser feita, de não ir direto ao ponto, tenho essa possibilidade, vou direto. Sempre é importante estar fazendo essa análise, qual a melhor opção para estar sanando aquelas dívidas aí dentro do orçamento familiar. Ok, obrigado, Marlon, pela entrevista. E só lembrando você então, ó, siga as dicas aí do economista para você não ter problema aí na hora de pegar o FGTS e fazer o empréstimo, né? Então, fica aí a dica para você. Será que é vantajoso ou não eu usar o meu FGTS para quitar dívidas? Eu volto com você aí no estúdio.